O verbo haver é pessoal? Sim, porém depende. O verbo haver é pessoal quando ele concorda com o sujeito. E essa regra só é válida quando nós estamos falando de sujeito simples, composto e oculto. Fora desses casos, o verbo haver não é pessoal. E a primeira regra do verbo haver, quando ele é pessoal, é quando ele é auxiliar de uma locução verbal. Locução verbal é uma sequência de dois ou mais verbos que juntos exercem a função de um verbo só. Basicamente, é dois verbos pelo preço de um. E eles seguem uma estrutura. O primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo verbo é o verbo principal. Por exemplo, havemos de colher. Havemos de colher, havemos de colher. Havemos é o primeiro verbo, portanto, ele é o verbo auxiliar. E colher é o segundo verbo, portanto, é o verbo principal. E havemos de colher são dois verbos que exercem a função de um verbo só, que é colher. Os dois significam a mesma coisa, colher. Havemos, no plural, fica hei de colher. Percebam que o verbo haver é o único que muda quando a frase vai para o singular. Isso acontece porque numa locução verbal, quem muda é o verbo auxiliar e o verbo principal continua a mesma coisa. Então, se o verbo haver for auxiliar, então ele vai mudar, porque ele vai ser pessoal. Ele havia saído, eles haviam saído. O verbo haver mudou nestas duas frases porque ele é verbo auxiliar. Agora eu vou falar sobre os casos em que o verbo haver está sozinho. O verbo haver é pessoal quando significa comportar-se. Ouve-se por bem na peça o ator iniciante. Aqui ouve-se é o mesmo que comportou-se. Comportou-se por bem na peça o ator iniciante, ou seja, ele comportou-se bem. No plural fica, houveram-se por bem na peça os atores iniciantes. Comportaram-se por bem na peça os atores iniciantes. Então, quando haver significa comportar-se, ele é pessoal. O verbo haver é pessoal quando significa obter. Vocês não haverão de mim mais nada. Vocês não obterão de mim mais nada. No singular fica, você não haverá de mim mais nada. Você não obterá de mim mais nada. O verbo haver também é pessoal quando significa ter. Eu hei, você não hás. Essa frase aqui é o mesmo que dizer eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. O verbo haver também é pessoal, no sentido de acertar contas, brigar. Vocês se haverão comigo, seus moleques. Aí, seus moleques, vocês vão ver só. Vocês brigarão comigo, seus moleques. Vocês se acertarão comigo, seus moleques. No singular fica, você se haverá comigo, seu moleque. Você brigará comigo, seu moleque. O verbo haver também é pessoal, no sentido de julgar. Houve por bem maltratar seus amigos, ou seja, ele julgou por bem maltratar os amigos dele. No plural fica, houveram por bem maltratar seus amigos. Julgaram por bem maltratar seus amigos. Então, quando o verbo haver for auxiliar, ele é pessoal. Quando o verbo haver significar ações humanas como comportar-se, obter, ter, brigar e julgar, ele é pessoal. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe e comente. Meu nome é Jean Júnior e eu hei de ensinar português.